A Bíblia tem umas histórias interessantes de alguns profetas que marcaram o seu tempo, a sua época, e são homens que são semelhantes a nós, tiveram as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, a mesma disposição, o mesmo medo. E dentre esses profetas tem um que se destaca, que é o profeta Elias. A história dele é muito interessante. E o escritor da carta aos Hebreus diz que ele é um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. No entanto, ele orou para que chovesse, ou para que não chovesse, durante 3 anos e meio não choveu, e depois ele orou para que chovesse, e Deus enviou chuva. E no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, nós encontramos esse profeta numa situação muito parecida com a sua e com a minha situação. O contexto é de grandes vitórias. Elias experimentou o milagre de ser alimentado pelos corvos, Deus provendo na vida dele, através de meios sobrenaturais. Encontramos Elias desafiando os 450 profetas de Baal, que foi uma vitória extraordinária, e Deus mandou fogo, consumiu o holocausto. E depois dessa vitória, dessa ascensão na vida de Elias, nós o encontramos aqui no capítulo 19, numa caverna. E lá estava aquele profeta, aquele homem de Deus, enfrentando o seu maior medo. E a história diz que ele estava fugindo de Jezabel, uma mulher. E curiosamente, a história de Elias é de um homem que aceita desafios, de um homem que é caracterizado pela coragem, pela ousadia. Então isso mostra que os homens mais corajosos e mais ousados da Bíblia, eles enfrentaram momentos de fragilidades e de medos. E aqui nós temos um profeta em fuga. E o que é que faz com que um homem de Deus como Elias entre numa caverna e se transforme nesse profeta em fuga? A primeira razão foi que ele perdeu a sensibilidade da direção de Deus. Quando lemos os capítulos anteriores, você encontra repetidamente a expressão dispõe-te e vai. Então Deus tinha uma ordem para o profeta, e ele, obedecendo aquela ordem, ele ia. E agora, curiosamente, por 2 vezes no capítulo 19, Deus pergunta: o que faz aqui, Elias? Veja que de uma determinação para ir, agora há um questionamento que Deus faz ao profeta. Então isso mostra que naquele momento Elias havia perdido completamente a direção de Deus. Agora ele se deixa levar pelos seus sentimentos, e os seus sentimentos são os piores. Ele chega a pedir a morte, ele diz: eu não sou melhor que os meus pais, basta. Então Deus naquele momento usa uma forma totalmente nova para Elias, porque Elias estava acostumado com terremotos e fogo e vento, e Deus aparece a Elias aqui num cicio tranquilo e suave. Porque geralmente nessas horas, quando a nossa alma está perturbada, a forma de Deus nos tirar da perturbação é a calmaria. Então Elias experimenta na vida dele uma manifestação de Deus que ele não estava acostumado, que foi nesse cicio tranquilo e suave. Então Deus usa várias formas para nos tirar da caverna, mas o mais importante é que você e eu não percamos a sensibilidade da direção de Deus. A outra coisa que aconteceu foi que Elias perdeu a sensibilidade da presença de Deus. Então ele tenta fugir de Jezabel e ele vai para uma caverna, e a expressão que Elias usa é: eu fiquei só. Então o sentimento de solidão começou a tomar conta da vida de Elias. E essa é a nossa maior angústia, é quando nós nos sentimos sós. É quando vivemos a sensação de que ninguém luta por nós, ninguém se preocupa conosco, e naquele momento Elias perde a sensibilidade da presença de Deus. Aquela presença que sempre foi um marco na vida do profeta. E eu sei que na sua vida e na minha, muitas vezes as circunstâncias, os problemas, as adversidades podem gerar no nosso coração esse sentimento de abandono.
O apóstolo Paulo, em alguns momentos do ministério dele, ele se sentiu só, ele pediu que lhe enviassem João Marcos para que ele não ficasse só. Jesus, quando estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele pediu aos discípulos que orassem com ele. Ele disse: ficai e vigiai comigo. Então há uma promessa de Jesus de que ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Todas as vezes que você perder a sensibilidade da presença de Deus, você vai para a caverna. E a última razão, o que fez com que Elias entrasse para a caverna, foi o fato dele perder a sensibilidade da provisão de Deus. Quando ele diz: eu fiquei só, Deus, para tirá-lo da caverna, diz Elias, eu preservei 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Então essa é a provisão de Deus. Quando você pensa que está só, Deus levanta pessoas para estar com você. Quando você pensa que não tem mais forças, Ele renova suas forças como a da águia. Então eu quero desafiar você que enfrenta lutas como eu, que em alguns momentos da vida entra para a caverna e desiste da vida, de si mesmo, das pessoas, do ministério que Deus te deu. Eu quero te convidar a não ser um profeta em fuga, como foi Jonas, como foi Elias nesse momento. Eu quero convidar você a sair da caverna. E para que isso aconteça, você precisa retomar a sua sensibilidade da direção de Deus. Não dê nenhum passo sem consultar o Senhor, sem que Deus direcione a sua vida. Em segundo lugar, restaure a sua sensibilidade da presença de Deus. Nunca diga: eu estou só. Deus está conosco todos os dias. A palavra de Deus diz no Salmo 46 que Ele é nosso socorro bem presente. E por último, restaure a sua sensibilidade da provisão de Deus. Olhe as pessoas que Deus tem colocado à sua volta para estarem com você. Olhe as circunstâncias e veja como Deus tem, em todos os momentos da sua vida, provido aquilo que é necessário. Então, que Deus abençoe sua vida. E olha, caverna nunca mais. Quantos minutos?